velho, é tirar aquele pensamento mundano que sempre está ali, ou os devaneios, né, que vem na nossa mente quando nós estamos ali no momento emocional. A gente perde, né? A gente se expande ali no pensamento e vai para longe muitas vezes. A gente tem que voltar para o Senhor, voltar ali para a palavra do Senhor. E a melhor forma de voltar para o Senhor é através da sua palavra. É renovando a nossa mente com a palavra do Senhor. A palavra do nosso Senhor. Então, o Dave Metz, ele comenta exatamente sobre isso. A boa teologia, a instrução, o estudo da palavra, né, ele forma a nossa mente de uma maneira geral para pensar os pensamentos de Deus. Mas a escritura memorizada, ele molda a nossa mente. Perceberam a diferença? O estudo da palavra, a doutrina, ele forma a nossa mente. Mas a escritura memorizada, ele molda a nossa mente de uma maneira mais humanamente possível, para que nós possamos imitar a mente de Deus. Quando nós memorizamos e trazemos a palavra do Senhor para o nosso coração, para o nosso dia a dia, para o hoje, nós podemos então imitar a mente de Cristo. E isso é um link com vários trechos que Paulo vai nos mostrar, né? Paulo nos orienta isso. Paulo diz que nós devemos fazer exatamente isso, imitar a Cristo. Nós temos a mesma mente de Cristo. Aí ele dá o exemplo, né? A teologia nos leva ao estádio, mas a escritura memorizada nos leva ali ao balneário da equipa, né? Ou seja, é algo mais íntimo, é mais próximo, não é? Então eu não estou simplesmente ali no estádio vendo o que todos veem, mas a palavra memorizada, ela vai despertar no nosso coração aquela visão mais profunda, aquela visão mais interna da palavra do Senhor. E aquilo ali, obviamente, é o que vai ser aplicado ao nosso coração. Então, a memorização da Bíblia, ela não apenas nos prepara para um dia qualquer, talvez usemos um versículo antes, ela também contribui poderosamente no nosso presente, para nos tornar aquele tipo de pessoas que nós vimos no domingo passado. Nós não queremos simplesmente seguir listas, ser donos de listas intermináveis, mas nós queremos nos tornar aquele tipo de pessoa que anda no Espírito. E nós podemos fazer isso hoje, né? A palavra do Senhor, ela diz que nós devemos nos encher da palavra do Senhor. O Jed lembrou aqui, né, alguns trechos sobre isso. Nós vamos falar mais para frente. Mas a palavra nos diz que nós devemos pensar nas coisas lá do alto, né? Pensar nas coisas que são de cima, não nas coisas que estão aqui da terra. E isso é parte dessa memorização, dessa renovação da nossa mente. E aí, o Jed lembrou de um ponto importante, porque a memorização, ela tem que estar associada a uma aplicação daquilo no nosso coração. E como que nós aplicamos isso? Vamos relembrar. Na meditação, né? A meditação é que vai trazer a palavra do Senhor ao nosso coração. Lembra lá o conceito de meditação que o pastor Thomas Whitney mostrou? Ele comenta isso, né? A meditação é aquele pensamento profundo sobre as verdades e realidades espirituais reveladas nas Escrituras, para fins de compreensão, aplicação e oração. Então, quando ela vai nos ajudar muito nesse processo de meditação. E quando buscamos a memorização das Escrituras com a meditação, aí sim, nós não estamos apenas o quê? Armazenando. Nós não estamos apenas sendo sobrevivencialistas, né? Armazenando ali a palavra para uma transformação posterior, mas estamos desfrutando de alimento para a nossa alma hoje, e experimentando essa transformação da nossa vida agora, porque é a palavra do Senhor, a meditação, é aquela aplicação diária, é que vai nos transformando, vai nos moldando, vai nos dirigindo, né? Para quê? Para que nós não simplesmente lembremos
daquelas instruções, mas que a gente possa já caminhar de forma instintiva, seguindo a instrução da palavra do Senhor, né? Isso é tornar aquela pessoa que imita a Cristo, e não ser simplesmente um seguidor de Cristo, não é? Então a gente tem muita, quando a gente fala de memorização, a gente lembra muito da escola, né? Tem que memorizar a fórmula, memorizar coisas, aquilo ali era um negócio difícil, né? Pelo menos para mim era difícil aquilo ali. MC ao quadrado, né? Ficar lembrando aquelas fórmulas. Então, assim, essas coisas que a gente tinha que lembrar na escola eram tão terríveis, né? A gente fica, às vezes, tentando decorar e memorizar a Bíblia da mesma forma. E, naquele molde, a sua vida com as palavras de vida. Muitos problemas que nós temos na nossa vida hoje é porque nós não falamos conosco mesmos. Né? Nós deixamos mais a nossa mente falar conosco do que nós falarmos a nossa alma. Né? Como salmista, por que te abates, ó minha alma? Por que te afliges dentro de mim? Né? Nós devemos acalmar a nossa mente, acalmar a nós mesmos, usando a palavra do Senhor. A palavra do Senhor ela deve ser o nosso consolo, a nossa motivação, a nossa instrução, né? Então, isso é o foco da palavra do Senhor. Por que, meus irmãos, nós devemos pensar nas coisas do alto? A palavra nos diz também, 1 Coríntios 2,14, o homem natural não pode compreender as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Quer imaginar mais loucura que isso? Né? Você está numa situação difícil, uma situação complicada, uma tensão que você está vivendo, né? E você está ali lendo a palavra e falando para a sua alma, aquieta, minha alma, porque o Senhor é quem provê tudo que você precisa. O Senhor, o seu pastor, aquele que você não consegue ver, é que vai suprir, embora você esteja vendo aí um monte de coisas que vão te dizer o contrário, não é? Você está vendo um monte de coisa que está te dizendo o contrário. Mas a Bíblia te fala, confia naquele que você não vê. Não é loucura isso? Isso é o cúmulo da desprudência. Né? Olha, muita gente às vezes até deixa de ser prudente por conta disso. Né? Então assim, a palavra do Senhor, a mente humana, o homem natural, ela não consegue compreender. É loucura, não é? Depender de um Senhor que nós não vemos. Mas é isso que vai nos trazer o alívio. É isso que o Senhor deseja que nós façamos. É isso que é a fé. Não é? Isso é a fé. Se nós queremos ser pessoas que vivem pela fé, nós precisamos, então, começar a pensar não como homem natural, mas nós precisamos começar a pensar como a palavra do Senhor nos orienta, como a palavra do Senhor nos instrui. George Miller, certamente os irmãos já ouviram muitas histórias sobre George Miller, né? Como que ele ali sustentava várias creches ali em Bristol. E como que muitas situações ali ele não tinha nada a dar de refeição para aquelas crianças todas. Mas ele colocava todos na mesa e agradecia a refeição. Olha isso! Isso é loucura, não é? Não é loucura para o homem natural? Que loucura! Né? Alguém podia dizer, puxa, mas que responsabilidade deste homem, né? Colocar tantas crianças sob sua responsabilidade sem ter um sustento certo, seguro, garantido, né? Não estou dizendo que nós devemos fazer isso, irmãos. Isso aí é um dom que o Senhor deu para alguns, né? Nós devemos ser prudentes, a palavra nos orienta a sermos prudentes também. Mas o ponto é, nós precisamos pensar nas coisas do alto. Por quê, meus irmãos? E Paulo, ele comenta exatamente na continuidade desse versículo. Ele diz no versículo 16, não, volta um. Ele diz ali no finalzinho, no versículo 16, nós, porém, temos a mente de Cristo. Olha que interessante. Nós, porém, temos a mente de Cristo. O nosso homem natural, ele não consegue compreender as coisas do Espírito de Deus. Mas nós que cremos, nós que fomos resgatados pelo nosso Senhor, pelo nosso Salvador, temos a mente de Cristo.
Como nós temos a mente de Cristo? Porque o próprio Paulo diz, quem compreendeu, Isaías, citando Isaías, né? Quem compreendeu a mente do Senhor? Quem pode entender a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Não é? Quem pode instruir o Senhor? Ninguém pode, né? Ninguém pode conhecer a mente do Senhor. Mas Paulo aqui diz que nós temos a mente de Cristo. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que nós temos a instrução. Nós temos a palavra de consolo. Nós temos a palavra de motivação, né? De direcionamento, de repreensão. Nós temos a palavra do Senhor. E à medida que nós nos enchemos da palavra do nosso Senhor, nós começamos a agir como Ele. Como nós podemos imitar alguém que nós não conhecemos? Né? Como nós podemos imitar alguém que nós não temos proximidade, não temos intimidade, não temos comunhão? Não tem como, né? Não tem como. Nós não podemos imitar alguém que nós não conhecemos. Mas o Senhor nos deu a sua palavra. Nós temos a mente de Cristo. Então, irmãos, memorizar a palavra do Senhor, ele é algo que vai além da necessidade futura, mas ele é algo para nós hoje, para que nós possamos, de fato, renovar as nossas mentes, meditar na palavra dia e noite. Né? Agora, como, então, memorizar a palavra do Senhor? Como? Qual que é a melhor forma? Qual que é a forma mais simples? Como podemos memorizar desde pequenos trechos, pequenos versículos, até livros inteiros? Né? O Don Carson, D.A. Carson, né? Quando ele teve lá no Brasil, na conferência da Fiel, eu tive lá nessa conferência, e o D.A. Carson ele tem o Novo Testamento todo de cor. Você pensa, não, né? O Novo Testamento de cor, de Mateus 1 a Apocalipse 21. Então, ou seja, é impressionante isso, a gente pensa, né? Puxa vida, como é que alguém pode decorar, né, 39 livros da Bíblia dessa forma? E todo mundo questionou ele, falou, não, aí não, né? É difícil ser Dom, parecendo no interior de São Paulo. Mas você falava, Dom, não pode ser. Falei, manda aí uma referência. Aí você passava a referência e ele citava. Isso aconteceu por alguns longos minutos. Muitas pessoas em volta dele ali citando referências e ele citando de cor ali os textos. E referências assim, não é referência João 3,16, né? É referências consideradas, né? Então, assim, é muito interessante isso. Mas o ponto é, como preparar a nossa mente para isso? Ou seja, como nós podemos memorizar as escrituras do Senhor? Né? Então, aqui, óbvio, né, o pastor David Metz aqui, ele não entra em muitos detalhes, ele não dá muitas técnicas, mas eu vou até indicar aqui outras fontes, né, para a gente buscar. Mas algumas dicas que ele nos dá aqui para poder memorizarmos a Escritura. Né? Então, primeira dica, é óbvio, escolher o texto a ser memorizado. E você pensa, poxa, mas isso é meio óbvio, né? É e não. Porque escolher o texto é algo importante para nós, porque ele tem que ser algo que parte de uma necessidade nossa, ou de um desejo nosso, ou de algo que possa tocar o nosso coração. Esse é um primeiro e importante passo. Por quê? Lembrem, a memorização por si só, ela não vai trazer resultado nenhum se ela não for acompanhado da meditação. Decorar por decorar é o que a gente fazia nas provas, né? Então, um monte de coisa que você decorava para a prova lá, hoje você não lembra mais. Mas a palavra do Senhor não é isso que nós queremos. Nós queremos que a palavra do Senhor ela habite no nosso coração para sempre, não é? Para sempre. Então, escolher esse texto, ele é algo importante para nós. Então, seja lá um livro inteiro, seja lá um capítulo inteiro, começar por trechos ou por sessões, ele chama de sessões chaves, né? Às vezes é algo interessante que vai mostrar para nós algum tema específico da palavra do Senhor.
né, um tema da pessoa de Cristo. Não é? Então ele sugere aqui, por exemplo, alguns trechos. Por exemplo, quer decorar um capítulo da palavra do Senhor? Comece por Romanos 8, Filipenses 3, né? Romanos 8 vai trazer ali um descritivo do evangelho maravilhoso, né? Completo. Filipenses 3 vai trazer ali muito da pessoa do nosso Senhor, da obra do Senhor na nossa vida, né? Então são trechos interessantes. E outra, sessões chaves, Tito 3, de 1 a 7, Colossenses 15, João 1, 1 a 14, que fala do verbo que se fez carne, né? Ou seja, trechos que são trechos que vão ganhar o nosso coração em alguns aspectos, ou que vão fixar na nossa mente uma doutrina que nós queremos fixar, nós queremos aprender o que nós amamos, né? Então, escolher esse trecho é algo importante. Por quê? Porque nós precisamos considerar esse trecho algo importante. Lembra do exemplo que nós demos no domingo passado? De que nós prestamos atenção ali na aula da condução, né? De instrução para condução, porque a gente quer passar na prova. A mesma coisa nós devemos buscar nesse trecho. Nós devemos buscar um trecho que seja vivo para nós, seja rico para nós. Então, esse é um primeiro ponto. Escolhido, então, esse texto, a segunda dica que ele dá é: coloca esse texto dentro do seu dia a dia. Coloca ele contigo, traz ele contigo, como se fosse aquela colinha, né? Deixa ele num papel, deixa ele na sua mesa, põe ele na tela do teu telemóvel, né? Coloca ele num lugar onde você possa facilmente acessá-lo. Por quê? Porque no processo de memorização, em trechos maiores, existem técnicas para isso, nós vamos falar mais dela aqui, né? Qual que é a técnica para nós decorarmos trechos maiores? Isso vai levar um tempo, né? Isso vai levar alguns dias, e é importante você ter esse trecho na sua mão, né? Tenha ele na bolsa, tenha ele no telemóvel, tenha ele fácil, né? Para que você possa sempre voltar nele quando você estiver ali recitando e tiver alguma dúvida, tiver algum ponto, você pode voltá-lo ali na hora. A parte visual é muito importante. De preferência, se for um papel, escreva à mão, né? Porque você vai estar aplicando mais sentidos. Não só a visão, mas leia aquele trecho em voz alta, isso é outra dica, né? É outra técnica para poder você memorizar as escrituras. Leia em voz alta, para você ouvir a sua voz. Você tem a visão aplicada, você tem a audição aplicada. Escreva, e aí o tato vai estar aplicado. Escreva e fale em voz alta. Tudo isso, quanto mais sentidos nós colocarmos naquele trabalho, mais facilmente, mais rapidamente e mais definitivamente nós vamos conseguir absorver, né, aquela palavra, absorver aquele conteúdo. Então, escreva no papel, tenha na tela, ouça ali quando estiver em viagem, né? Estou no trânsito, estou ali no comboio, estou no autocarro, né? Eu estou ali sempre a ouvir aquele mesmo trecho. Né? Aquele trecho ele vai ser o meu trecho naqueles dias. Né? E eu vou sempre voltar naquele trecho. Né? Então isso vai ser algo muito importante, uma outra dica simples, e depois vamos aprofundar um pouco mais. Terceira dica que ele dá: compreenda aquele texto. Né? Ou seja, nós não estamos ali numa competição de quem sabe mais versículos. Nós queremos guardar aquela palavra no nosso coração. E para guardar aquela palavra no nosso coração, e eu estou ali decorando um texto numa versão ali da ACF, onde tem talvez palavras um pouco mais difíceis, eu não quero simplesmente decorar aquela palavra difícil. Eu quero entender o que aquela palavra difícil fala. O que significa aquilo ali? Compreender isso é um ponto-chave para nós decorarmos a palavra do Senhor. Né? Lembra lá quando a gente estava a ver sobre a questão da meditação? Recitar aquele versículo com outras falas, né? Fazer uma paráfrase nossa com aquele trecho. Isso só vai acontecer se eu entendi o que está ali. Agora, se ali existe uma palavra
naquele trecho ali que eu não sei o que é, mas eu estou decorando e eu sei falar essa palavra bonitamente, mas eu não sei, não adianta. Você está memorizando sem pensar naquele texto. Então, seja, um fator importante é compreender o que está a ser o trecho que você está decorando. Entender cada palavra, entender como que aquelas frases se juntam entre si. Quando eu entendo isso, esse entendimento, ele linka. Né? Vocês podem perceber que as únicas coisas que nós lembramos da escola eram coisas que nós linkamos, né? Não é? E nós percebemos ali o conteúdo. Né? A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Ou seja, você lembra disso porque você percebeu, você entendeu o que era aquilo ali. Não é? Agora, tem coisas que você fala que você não lembra. Então, você só decorou aquilo ali e não sabe o que significa, não sabe como aplicar. Aquilo ali não vai ter muito significado. Vai chegar uma hora que você vai esquecer, vai se perder. Mas quando eu entendo o que está sendo dito, aquilo ali ela desce para o coração. E aí eu consigo não só recitar, mas eu consigo explicar. É diferente, né? Quando nós explicamos um texto, nós trazemos ele no nosso coração. É por isso que se você, por exemplo, prega, se você conduz, por exemplo, o culto familiar em casa, e você às vezes cita versículos sem ver, é porque você já está com aquele versículo aplicado naquilo que você está explicando, né? E aí você pode ver como que aquele versículo ele flui rapidamente, ele flui rápido na sua memória, porque você de alguma forma aplicou aquilo no seu coração. Então, toda vez que vem aquele assunto, você já linka aquele versículo, você já sabe onde ele está e já cita ele de cor, né? Então, isso é algo importantíssimo para a memorização da palavra. Compreender, se envolver, aplicar aquele texto, explicar aquele texto. Isso é algo importante para a memorização bíblica. A irmã ia dizer alguma coisa? Não? Bom, quarta dica. Ore o texto. Lembra que nós falamos isso na meditação, como que era importante? Como que a meditação era aquele elo perdido entre a palavra de Deus e a oração? Né? Quando nós não meditamos, nós perdemos o aquecimento para a leitura da palavra e a nossa oração ela fica vazia, ela fica xoxa ali, né? Ela fica solta, etérea, só umas frases repetidas, né? Mas quando nós meditamos na palavra, quando nós aplicamos aquela palavra, a nossa oração ela muda. Ela tem significado, ela tem mais contexto da palavra do Senhor, até para dizermos em nome de Jesus. Amém. No final, não é? Não só por isso, mas a oração ela é algo que é vital para nós. E é também um grande auxílio na memorização. Porque quando eu estou em oração e eu recito aquela palavra que eu estou a memorizar, isso é vida. É vida para nós, espiritualmente falando, e é vida para a nossa memória, porque a nossa memória ela é renovada, ela é restaurada, ela é ativada. Então, os nossos momentos devocionais de oração, nos nossos momentos públicos de oração, recitar a palavra decorada, a palavra memorizada, é algo que vai nos ajudar a fixar aquele conteúdo. Por quê? É mais uma aplicação, não é? Eu não vou simplesmente estar orando e vou citar qualquer versículo. Né? Eu vou estar orando, Jesus chorou. Não vou citar versículos dessa forma, né? Para eu citar um versículo numa oração, eu tenho que citá-lo num contexto. Quando eu cito esse verso num contexto, eu estou o quê? Aplicando ele ainda mais. Eu estou ainda colocando ele para o meu coração, eu estou trazendo ele para a minha realidade. Né? Então, isso é algo que me ajuda no passo 3, que é aquele passo de compreensão e aplicação no nosso coração daquela palavra. A oração bíblica, a oração que traz trechos bíblicos, ela é vida para nós. E não só vida, mas precisamos também memorizar, na quinta dica, a luz do Evangelho. Por quê? Porque, meus irmãos, a palavra é clara. O Evangelho é o poder de Deus para nossa transformação. Então, seja,
Se nós desejamos ser transformados pela palavra do Senhor, eu preciso sempre memorizar a palavra do Senhor à luz do Evangelho, à luz da obra que o Senhor fez por nós, à luz da grande miséria que o Senhor nos retirou e à luz da grande graça e misericórdia que Ele nos concedeu. Não é? A nossa vida ela gira em torno disso. E todas as nossas situações, todas as nossas demandas, elas só vão ser supridas à medida que nós entendemos que nós vivemos pela graça de Deus. E a graça, meus irmãos, nada mais é do que a grande boa nova da palavra das Escrituras. Né? A boa nova é a graça do Senhor. Amém? Então, seja, muito interessante, muito precioso. Agora, como começar? Que memorizar primeiro? Né? Eu quero agora memorizar, agora usando, aplicando essas técnicas. Quais são algumas dicas importantes para nós como cristãos, como seguidores de Cristo? Por onde seria importante nós começarmos a memorizar a palavra das Escrituras? O que os irmãos acham? Por onde vamos começar a memorizar as Escrituras? Novo Testamento? Bom, Novo Testamento. O que mais especificamente no Novo Testamento? O Evangelho, sem dúvidas. Então, a melhor forma de nós começarmos a memorizar as Escrituras, primeiro ponto, é memorizar os versículos do Evangelho, certo? Por que memorizar os versículos do Evangelho? Porque, meus irmãos, isso vai transformar a nossa vida, isso vai mudar o nosso viver, ele vai tirar aquelas dúvidas que talvez nós ainda temos em relação ao Evangelho, certo? Ele vai nos ajudar a pregar o Evangelho. Nós só podemos pregar o Evangelho se nós o vivemos. Nós já falamos sobre isso, né? Como nós vamos pregar o Evangelho que nós não vimos, nós não vivemos, que nós não conhecemos? Então, se nós nos enchemos do Evangelho, se a palavra do Evangelho ele habita ricamente no nosso coração, irmãos, isso é o poder de Deus para transformar nossas vidas. Certo? E não só nossas vidas. Quantas vezes no trabalho, nos ambientes profissionais, as pessoas conhecendo que somos cristãos, vêm às vezes com as suas dificuldades, não é? Irmãos, eu coordeno uma equipa grande e eu tenho muitas vezes muitas pessoas ali vindo trazer situações complexas, situações difíceis. Ter o Evangelho no nosso coração é vida para transformar não só as nossas vidas, mas a vida de todos aqueles que estão ao nosso redor. Você é cabeça de família, você tem que ter o Evangelho memorizado no seu coração, para evangelizar a sua casa, né? Para trazer a palavra do Senhor e esse poder transformador do Espírito para o seu lar. Então precisamos nos encher da palavra, da mensagem do Evangelho. Mas quais são então os versículos bons aí para decorar do Evangelho? Vamos a eles. Algumas dicas. 10 versículos muito importantes e chave para nós decorarmos a palavra do Senhor e termos o Evangelho no nosso coração. Esses 10 não vai estar João 3,16. João 3,16 aqui, quem não puder citar, aí pode caçar um. João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Às vezes a gente fala tão rápido, e a gente não presta atenção. Mas está aí um bom momento de meditação. Né? Ou seja, parar e meditar, frase a frase desse versículo. Meus irmãos, só ter um momento de meditação só nesse versículo, ele já vai transformar a nossa vida. Porque só nesse versículo nós vamos ver o amor nós vamos ver a Trindade aplicada nesse versículo, o amor de Deus, a obra do Senhor Jesus Cristo, a revelação e o selo que o Espírito Santo nos dá para entendermos. Irmãos, só aí já começa um processo de meditação que é maravilhoso. Agora vamos lá, além de João 3,16, que é
precioso, e nós com certeza já temos, né? Vamos para o primeiro, Marcos 10, 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Olha isso que precioso. Mostra do amor do Senhor, da obra que Ele fez, né? Por nós. A gente não conhece, muitas pessoas não conhecem hoje o Jesus da história, né? Conhece o Jesus dos filmes, do The Chosen, né? Essas coisas exóticas, mas não conhece a palavra do Senhor, não conhece o Jesus da história, da palavra do Senhor, o nosso Senhor, né? E muitas vezes nós mesmos não o conhecemos, né? E queremos às vezes fazer coisas que o próprio Senhor não fez. O Senhor, Ele não veio para ser servido, mas Ele veio para servir e dar a sua vida, né? Isso é transformador para nós, irmãos. Podem perceber como que essa palavra, esse versículo é um versículo chave para a nossa vida, né? Segundo, Romanos 5, 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Éramos merecedores? Éramos bons? Éramos tranquilos? Não. Éramos pecadores. Éramos inimigos de Deus, né? Irmãos, meditar no Evangelho nos transforma. Só de ler esses versículos, imagina agora parar e meditar em cada frase desses trechos, né? Deus prova o seu amor para conosco. 3. Conhecido também, né? Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte. Todos que estão fora do Senhor têm já um destino certo. Mas o dom gratuito de Deus é a vida em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo Jesus. Não é que interessante? Não é a vida na igreja, mas é em Cristo. Não é a vida em teologia, em seminários, não. É em Cristo. Irmãos, pararam para perceber como que esses versículos são versículos que podem transformar a nossa vida? Entender e compreender isso? Aí entramos aqui em 2 de Romanos 8, né, que são dois trechos. Romanos 8 é o capítulo a se decorar, né? Vamos lá, começando aqui, ó. Primeiro versículo do Romanos 8. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Irmãos, que alívio maior, né? Decorar isso, lembrar disso, conhecer, perceber o amor do nosso Senhor. Outro, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O Senhor que não poupou o seu próprio filho, olha a provisão do Senhor. O Senhor é um Deus provedor. O Senhor é o nosso pastor e nada temos falta. Né? De nada temos falta. Muito bem. Passando mais rapidamente aqui. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós. Para quê? Para que fôssemos feitos justiça de Deus. Se o Senhor Jesus tivesse pecado, nós não poderíamos ter sido justiça de Deus. Não é? Mas ele não conheceu o pecado. Por isso ele pôde nos salvar. Olha que trecho-chave para nós. Né? Mais um. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. A graça do Senhor, a misericórdia, o amor abnegado do nosso Senhor. O Senhor se fez pobre para nos dar a riqueza da salvação. Né? Próximo. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Irmãos, Paulo disse isso, mas isso deve ser a sinceridade do nosso coração. Será que nós nos reconhecemos como o principal dos pecadores também? Será que nós vemos isso? Porque se nós vemos isso, nós vamos sempre estar aos pés do Senhor como aquele publicano, não como o fariseu. Como queremos estar diante do Senhor, se nós não lembramos
que nós somos o principal dos pecadores. Né? Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, porque nós não temos condições de amar a Deus, depravação total, nós nunca poderíamos chegar a Ele. Mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. 1 João 4,10. Outro trecho importante para nós, né? Por fim, Apocalipse 5,9. Entoava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Né? Irmãos, o Senhor comprou, o Senhor pagou o preço, o Senhor nos resgatou e nos levou ao Pai. A obra é toda dele, o mérito é todo dele. Só ele que é digno de todo louvor e toda glória. Nós não somos dignos de nada. Ah, mas eu aceitei, se eu não tivesse aceitado, não estava salvo. Né? Não vou nem comentar. Não precisamos, né, comentar essa coisa. Mas bem, irmãos, são alguns trechos preciosos, né, que nós podemos já iniciar nessa semana mesmo, a decorar, a ver, a revisitar, a encher o nosso coração com a palavra do Senhor, trechos importantes para nós, né? Agora, podemos aprofundar? Podemos, temos muitas condições de fazer isso, né? Esse livro é um livro muito importante, muito precioso, muito pequenininho, um fininho, um livretinho, né? Ele tem, inclusive, se você tem ali o Eden Plus, é um Netflix cristão, né, vamos dizer, muito bom, né? Muito bom, by the way. E tem lá o audiolivro. Você ouve ele em 30 minutos, né? É muito rapidinho esse livro. Ele é muito bom, né? Esse trecho. E ele vai mostrar exatamente isso. Como memorizar a palavra extensivamente. Então, lembra que eu comentei que para lermos, para memorizarmos um trecho longo, leva alguns dias? Aqui ele fala o que fazer em cada um desses dias. Então, no primeiro dia, você vai ler 10 vezes o primeiro versículo, você vai escrever esse versículo num caderno, ele vai te dar as dicas dia após dia, dia a dia, o que fazer no dia 1, o que fazer no dia 2, no dia 3, e aí como você vai conseguir, então, decorar longos trechos da palavra do Senhor, longas sessões ou livros inteiros, seguindo essa instrução que ele vai dando, né? É interessante porque o John Piper, ele coloca até na instrução ali, né, que ele sempre quis fazer, sempre quis memorizar, e depois que ele aplicou essa técnica, ele conseguiu memorizar Romanos dos capítulos de 1 a 8, usando essa técnica. Interessante, né? Mas era o John Piper. Mas dá para aplicar em nós mesmos, né? No nosso dia a dia, né? Mas é um trecho muito, é um método muito metodológico, né? Ou seja, ele tem todo o planejamento certinho, né? Dia 1, dia 2, dia 3, o que você vai fazer em cada dia, como que você vai fazer, quanto tempo você vai gastar, quanto tempo você vai levar, né? Quanto tempo mais ou menos você leva, por exemplo, para poder decorar o livro de Efésios, a carta de Efésios. Muito interessante. Então, recomendo, tem já aí vários formatos, né? Bem, irmãos, vamos para concluir, né, esse trecho, entender esse ponto que é um ponto importante. Não é simplesmente decorar por decorar, né? Decorar por decorar não vai trazer transformação para nós, mas a mera verdade não sustentará nossas almas. Precisamos desesperadamente do Evangelho. A graça de Deus, na verdade, é o choque que traz uma alma morta à vida e a carga que mantém essa alma viva. Ou seja, é o Evangelho, é a graça do Senhor naquela verdade, não simplesmente a verdade. Decorarmos a palavra da verdade é uma coisa, mas a graça do Espírito que vem até nós através dessa palavra, essa sim é que vai trazer vida, né, às nossas almas. Né? A memorização da Bíblia é sempre um tempo bem gasto. Não é um tempo à toa. Toda a memorização das Escrituras é útil. Para quê? Para tudo que a palavra é útil. E a palavra é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação, na justiça. Especialmente úteis aquelas declarações do Evangelho em um versículo. Então, ou seja, trazer o Evangelho no nosso coração é algo vital para nós. Né? Irmãos, dias 9 e 10
não deixem de fazer, é muito interessante, né? Os exercícios do dia 9 e 10 vão falar sobre isso, relembrar, né, esses trechos da memorização. Então, não deixem de fazer. E no próximo capítulo, no próximo domingo, nós vamos ver o último capítulo da primeira parte, sobre ouvir a voz de Deus. Vamos ver aí o capítulo Decida Ser um Aprendiz por Toda a Vida. Interessante esse trecho, esse capítulo. Nós vamos ver no próximo domingo. Amém? Amém, meus irmãos? Encerramos aqui, então, nosso estudo nessa manhã. Vamos ter agora uma pausa e voltamos já para o nosso culto ao Senhor. Amém? O Senhor nos abençoe.